Você sabe a diferença de lei e graça? Sabe se Jesus ele aboliu a lei ou não? Graça e paz. Eu sou o Denis. Bom, pelo pecado de Adão, Deus não podia habitar no homem. Então, pela lei que Deus passaria a Moisés, o povo de Israel, os judeus, eles seriam salvos pela obediência à lei. Essa lei consistia em 613 preceitos, divididos em 3 tipos de leis. A lei moral, que é os mandamentos, a lei civil, que é o olho por olho e dente por dente, e a lei judaica, que são os cerimoniais, os rituais de cerimônia. Tudo isso era para as tribos de Israel, os judeus. Lucas 2:21 diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Aqui vemos que desde o princípio Jesus já começou a seguir a lei, porque ele foi circuncidado desde os 8 dias de nascido. Bom, vamos ver agora em Mateus 5:17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, já vemos aqui também que Jesus ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Como vimos no versículo antes, ele desde pequeno ele foi circuncidado, não para dar exemplo, mas para cumprir a lei. Nós vamos entender mais na frente. Vamos aqui para Mateus 10, versículos 5 e 7. Do 5 ao 7, aliás. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso, Jesus, já grande, ele reúne os discípulos, 12 apóstolos, e dá essas instruções para eles irem à casa de Israel, aos judeus, e não aos gentios. Vemos agora em João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui podemos ver que existe outras ovelhas de um outro aprisco que Jesus pretende agregar ao rebanho dele. Olha só, mas vamos ver mais na frente quem seria esse rebanho que Jesus ele quer agregar. Voltamos aqui para Mateus 11:28, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui vemos que Jesus foi circuncidado, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele mandou os apóstolos ir somente aos judeus, ele pretende agregar outras ovelhas ao aprisco dele e diz que o jugo seria leve, seria suave o jugo de Jesus. Mas o que ele quis dizer com tudo isso? Quem são essas outras ovelhas? Vamos entender isso mais logo à frente. Vamos mais para frente agora, depois da crucificação de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, para entendermos tudo isso que ele quis dizer.
Aqui em Atos 11, versículo 1, diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Os gentios estavam recebendo a palavra de Deus. Versículo 15 e 16. Agora. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só, essas ovelhas que Jesus desejava agregar ao seu pasto eram os gentios. Mas antes da sua morte de cruz, ele não podia. Ele só pôde depois da sua morte de cruz. Mas vamos entender como ele fez isso mais para frente. Atos 15, do 1 ao 6. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Mas olha só, mesmo depois da morte de Jesus e sua ressurreição, muitos ainda estavam presos à lei. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até a certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Olha só, tinha alguns fariseus ainda que estavam presos na lei e que exigia aos gentios a circuncisão. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ah, olha só. Agora dá para entender o porquê que o jugo de Jesus é leve e suave. Pois não, os gentios não precisam agora cumprir a lei de Moisés. Versículo 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo. Ainda bem que essa reunião, o Espírito Santo estava junto. Olha só, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como o de sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardarem. Saúde. Olha só então agora como a lei já mudou, já é diferente. Mas por que ela mudou? Calma que nós já vamos entender esse ponto. Vamos lá, Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quando Cristo morreu na cruz, ele também aniquilou a nossa natureza adâmica. Com isso, Deus passou a habitar em nós, quando recebemos o Espírito Santo. Jesus, na cruz, ele se torna um sumo sacerdote, onde ele
cumpre a lei de Moisés, não para dar exemplo para nós cumprirmos a lei. Não, ele cumpre a lei porque não havia homem algum que pudesse cumprir a lei aqui na face da terra. Então ele se fez homem e cumpriu para aliviar o cargo daqueles que haveriam de cumprir a lei. Então ele cumpre e se torna a lei, pois ele muda a lei. Quer ver? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mudando a lei, Cristo ele se torna essa lei cerimonial, onde ninguém mais precisa cumprir as leis cerimoniais, nem judeus e nem gentios. Cristo se torna essa lei. Ele se tornando sacerdócio, ele muda a lei, que agora é olho por olho, dente por dente, se torna amar-vos uns aos outros. E a lei moral, que eram os mandamentos, se torna amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Portanto, se crermos em Cristo, cumprimos a lei das cerimônias, porque Cristo cumpriu por nós. Se amarmos o próximo, cumprimos a lei civil. E se amarmos a Deus, cumprimos os mandamentos. Então, nessas três coisas agora estão toda a lei que Cristo nos deixou depois da cruz. Pela fé em Cristo, somos salvos amando a Deus e ao próximo e crendo em Cristo. Correto? Vamos lá, Gálatas 1, 15 e 16. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu a pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Aqui Paulo ele está falando que Jesus escolheu ele desde o ventre de sua mãe, e quando aprove a Deus, chamá-lo para o evangelho aos gentios. Gálatas 2, 1 e 2. Diz assim, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Olha só, ele subiu em obediência a uma revelação. Ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Olha só, então 14 anos depois, Paulo tem uma revelação. Ou seja, Paulo ele precisou ser discipulado por Barnabé. Então ele levou muito tempo sendo discipulado para que Jesus lhe trouxesse uma revelação. Ou seja, durante 14 anos ou até um pouco mais, os fariseus, tanto como os apóstolos que foram levados apenas para os judeus, eles estavam presos na lei, cumprindo assim várias cerimônias ainda da lei durante pouco mais de 14 anos, até a graça ser revelada a Paulo e Paulo subir novamente para mais uma reunião com os apóstolos e os presbíteros. Versículos 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim
para com os gentios. Paulo ele traz assim agora a graça para os gentios, enquanto Pedro e os apóstolos para os judeus. Versículo 20 e 21. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo em vão morreu. Olha só, se nós nos justificarmos pela lei, nós anulamos a cruz de Cristo. Devemos nos justificar pela graça, pela fé em Cristo. Gálatas 3, 12 e 13. Né? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha só, Cristo ele se fez maldito em nosso lugar. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. E não para dar exemplo, como muitos acham. Ele fez porque nenhum homem era capaz de cumprir toda a lei. Mas Cristo veio e cumpriu e morreu na cruz por nós, em nosso lugar, para agregar também assim os gentios a seu rebanho. Versículo 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos servia de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei serviu para conduzir o povo até Cristo. Depois de Cristo, agora passará a ser Cristo a lei. Gálatas 5, do 1 ao 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Olha só, é muito sério isso, então cuidado. Aqueles que quiserem se justificar pela lei, se desliga de Cristo. Olha só, Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Olha o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Olha aí. Vamos para Colossenses 2,11. Diz assim, ó. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha só, não fomos circuncisados por mãos, não é circuncisão agora da lei, não. Agora é circuncisão em Cristo. Cristo já se circuncidou por nós. Nós agora seremos circuncidados no coração, por Cristo. Hebreus 7,12. Pois, quando se muda o sacerdócio,
necessariamente há também mudança de lei. Olha só, Jesus ele morreu na cruz, mudando assim o sacerdócio, como ele mudou também a lei. Mudou o sacerdócio, sendo agora Jesus o sumo sacerdote, muda também a lei. Há mudança também na lei, olha só. Jesus eliminou as cerimoniais, não revogando elas, mas se tornando elas. Ele se tornou a lei agora, Jesus. E agora não precisamos cumprir a lei, mas cremos que ele cumpriu por nós. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, que pela qual nos chegamos a Deus, que agora é Cristo, não mais a lei, agora é Cristo. Hebreus 9, do 6 ao 8. Diz assim: ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Olha só, o sacrifício do cordeiro era feito de ano em ano pelos pecados das pessoas. Então Jesus ele se fez o sacrifício uma única vez para se tornar sumo sacerdote. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha só, antes tinha a lei, Jesus ele ensinava, mas não valia ainda até ele morrer. Depois que ele morreu, foi que tudo valeu. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador vive. Olha só o que eu falei, tá vendo? Jesus ele veio, cumpriu a lei, enquanto estava vivo ele ensinava a lei. Quando ele morreu na cruz, se tornou sumo sacerdote e assim mudou a lei. O Novo Testamento, agora a nova aliança, veio com a morte de Cristo. Ele se tornou tutor dessa nova aliança. Portanto, essa é a nova aliança e tomem cuidado. Não voltem ao jugo da lei. Não se justifiquem pela lei. Aquele que se justifica pela lei se desliga de Cristo e caíste da graça. Não tem Cristo aquele que justifica pela lei. Então se justificai agora pela graça. Cuidado, irmãos. Tem muitos fariseus nos dias de hoje ensinando que as pessoas devem se voltar à lei, se justificar na lei e fazendo cerimônias da lei. Mas não é assim mais. Bom, para acabar aqui, para encerrar, Hebreus 10, 28. Diz assim, ó: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, quando na lei, a pessoa que ela rejeitasse a lei tivesse 2 ou 3 testemunhas, ela morreria apedrejada pelo povo, ela poderia ser entregue à morte pelo povo. Então muitos, eles serviam a lei de Moisés
pelo medo de morrerem, pelo medo de ser mortas apedrejadas. Agora não, por isso ela é imperfeita. Agora, por Cristo morrer na cruz e se tornar a lei, hoje, quem rejeitar a Cristo não morre, não acontece nada. É um livre-arbítrio, é uma escolha rejeitar a Jesus ou não. Mas aqueles que aceitam a Jesus, hoje é por amor e não mais por medo. Portanto, Cristo se tornou uma aliança perfeita, onde nós o aceitamos por amor. E decorrente, devemos amar a Deus e ao próximo. Então, estamos em Cristo. Agora, aquele que diz com a boca que ama a Cristo, mas se justifica pela lei, se desligaste de Cristo. Então, cuidado, irmão, cuidado. O sistema religioso de hoje, ele nunca vai te ensinar isso. Ele nunca, jamais ele vai te ensinar isso. Então, pegue tudo isso que eu te falei e verifique se é verdade. Pega a sua Bíblia aí, acompanhe e não leia só os versículos, só alguns. Leiam todo o contexto, leiam o texto todo. Eu só coloquei alguns versículos para o vídeo ficar curto, senão fica mais de 1 hora. Então, cuidado, estudem a Bíblia, verifiquem, peguem dicionário, enfim, estudem a Bíblia e vejam, leiam mais que aí vocês vão ter muito mais entendimento. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou dele, se ele te ajudou, clique em gostei. Se você quer que outras pessoas saibam também da verdade, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que deve conhecer a verdade. Eu quero também que você se inscreva aí no canal, porque virão muitos outros vídeos trazendo a verdade. Então precisamos da verdade de Cristo e não mais da verdade da lei e da enganação do sistema religioso que engana e manipula a muitos. Então, até o próximo vídeo.